Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nessa noite. Ficamos felizes com a sua presença. Talvez seja até a primeira vez que você está aqui conosco. Sinta-se bem aqui conosco. Queremos que você sinta como se estivesse na sua casa. É a nossa alegria ter você aqui. Talvez haja pessoas também assistindo esse culto pela internet. Temos muitas pessoas assistindo. Cada vez tem aumentado mais o número de pessoas que têm assistido o culto pela internet. Isso é muito bom, isso nos enche de alegria. Hoje de manhã, normalmente tinha aí umas 20 visualizações do culto. Hoje tinha 80 assistindo o culto pela internet hoje de manhã. Então, sempre muito bom, é uma alegria muito grande ter você aqui e também assistindo o culto pela internet, tá bom? Daqui a pouco alguém vai apertar a sua mão, vai saudar você. A gente tem algumas coisas para falar, alguns convites, alguns lembretes, algo que você precisa lembrar de fazer. Por exemplo, doe o item de cesta básica, uma cesta básica completa para o Ministério de Ação Social da nossa igreja. Você pode ajudar esse ministério trazendo sempre alguma coisa durante a semana aqui no culto. Deixa ali no hall de entrada ou durante a semana também. O que mais? O clubinho, toda segunda-feira às 19 horas, crianças de 5 a 12 anos já começou, a criançada gosta demais, aprendem a Bíblia, aprendem lições morais, as crianças aprendem a brincar também de forma cristã, vamos chamar assim, porque hoje em dia está difícil, né? E também se divertem muito. Então, clubinho, toda segunda-feira, 19 horas, crianças de 5 a 12 anos. O que mais? Futebol do Soma na quinta-feira, está melhor do que nunca. Venha, se for homem, participe. O que mais? Paixão de Cristo, lembre-se, meus queridos, não essa semana, a outra, começa a semana chamada Santa, e a nossa cidade, esse ano, decidiu fazer aquilo que era chamado de Via Crucis, fazer distribuído entre as igrejas na cidade de Nova Odessa. E a nossa igreja decidiu participar. É uma excelente oportunidade de colaborar, participar e também pregar o Evangelho. Então, olha só, começando no dia 25, né? Não sei se você consegue ler aí, mas eu vou ler aqui para você. Começando no dia 25, que é domingo, no Teatro Municipal vai ter a primeira cena da Paixão de Cristo, que é o batismo do Senhor Jesus. Dia 26,
que é a segunda-feira, vai ser na igreja Baquita, sempre às 20 horas. Milagres e curas. Dia 27, milagres e curas de Jesus, tá? Dia 27, terça-feira, na igreja adventista, a cena de Salomé e João Batista. Dia 28, aqui na nossa igreja, a cena da última ceia. Não é só a cena, é todo o teatro e tudo mais, e palavra também. Então, a última ceia, aqui na nossa igreja, 20 horas. Deixa eu parar aqui. Você que é membro da igreja, venha, que vai ter gente vindo de fora, que vai seguir essa sequência de dias aqui. A gente vai colocar o telão ali na quadra, a gente vai tentar encher o máximo possível aqui também ali a quadra. Você é membro da igreja, deixa aqui a parte de dentro para os visitantes. A gente vai ser bons hóspedes para essas pessoas que virão, tá bom? Dia 29, julgamento, vai ser na igreja quadrangular, ali no São Jorge. E também no dia, e aí finalmente, no dia 30, a crucificação, é no Paço Municipal de Nova Odessa. Vai sair da praça e vai até e terminar ali no Paço Municipal. E isso vai ser também a partir das 20 horas. Agora, você pode pensar, bem, e a cantata de Páscoa? Cantata de Páscoa, pode colocar, vai ser no domingo, dia 1º de abril, às 19h30. Só que nós começamos aqui domingo de manhã. Às 7 horas, nós vamos ter o café, que a gente chama de café da ressurreição. Desculpa, vamos comer. Volta. 7 horas, o culto da ressurreição. Que café da ressurreição? Culto... Eu confundi. É culto da ressurreição e o café do Santo Sepulcro. Estou brincando. 7 horas o culto, que deveria ser às 6, mas a gente dá uma colher de chá. As Marias aqui atrasam para chegar no túmulo vazio. 1º de abril, 7 horas, culto. Aí nós temos o café da manhã, 8 horas. E depois nós temos a escola bíblica dominical às 9. E aí a gente não tem mais o culto que vem depois, porque o culto já foi no início. Então, no domingo, dia 1º, domingo de Páscoa, 7 horas o culto, 8 horas o café para quem estiver aqui, e depois a escola bíblica dominical depois do café. E à noite, 19h30, a cantata Messias Redentor, e aí vai ser completo. Não vai ser aquilo que aconteceu na quarta-feira, vai ser algo muito mais completo, participação do coral e mais teatro e tudo mais. Vai ser um culto como aqueles que você já conhece, o culto de Páscoa na nossa igreja. Ok? Então, coloquem na sua agenda aqueles dias da semana com as participações, inclusive quarta-feira, imprescindível você estar aqui como membro da igreja. E depois, no domingo, 7 horas culto, 8 horas café, 9 horas EBD, à noite, 19h30, o culto de Páscoa com teatro e coral e tudo mais, como você já conhece, tá bom? Faça convites. Quem é que está com convites? Está lá na frente, tem os convites, tamanho de cartão de visita, vai lá, pega esses cartõezinhos para convidar pessoas para estarem aqui, ok? O que mais que a gente tem no telão? Nada mais, dá só uma olhada no boletim da igreja. No boletim tem as programações, aquilo que você precisa saber, e também o endereço dos pequenos grupos, dos PGs, os pequenos grupos, que funcionam na terça-feira e também na quinta-feira é o PG dos jovens. Então, participe, é sempre muito bom participar, ok? Esses são os avisos que nós tínhamos para fazer, os convites. Lembre, coloque isso na sua agenda. A Igreja Batista Central é uma igreja que não funciona apenas nos cultos da noite, ela funciona também de manhã, no culto de manhã do domingo. Escola Bíblica Dominical, está muito boa a Escola Bíblica Dominical. Aqui a classe Gênesis, a gente está enchendo isso tudo, está colocando mais 2 bancos e mais algumas cadeiras. Classe dos adolescentes está lotando, as 2 classes dos adolescentes estão lotando. Está todo mundo participando. Não fica de fora você. Venha também a participar da Escola Bíblica Dominical. Ok? Vamos nos colocar de pé para... não. Pode sentar.
Teve gente que ficou de pé rapidinho. Nós temos um vídeo, estou esquecendo do vídeo de missões. Estamos na época de missões mundiais. Aliás, gente, quem não veio ontem aqui na Feira Gourmet, perdeu. Foi muito, mas muito bom mesmo. E a igreja arrecadou, porque foi tudo doado, e 100% vai para missões. Deu mais de 7 mil reais a feira ontem. Então, isso porque os ministérios se envolveram, as pessoas se envolveram, e também teve gente que veio aí comer, né? E convidaram outras pessoas. Esse dinheiro vai tudo para missões, isso vai tudo lá para fora, onde o evangelho está sendo pregado, né? Isso é maravilhoso. Agora tem um vídeo para a gente assistir de missões. Vamos dar uma olhada? Juan Manuel é filho de mãe solteira, criado sem controle, pois ela sai para trabalhar de madrugada e só volta à noitinho. Eles moram em uma região de extrema pobreza no Paraguai. Sem saber o que fazer para controlar o jeito agressivo de Juan, de apenas 5 anos, a mãe decidiu matricular o menino no PEP. Tímido, inseguro e agitado, assim era Juan quando chegou ao PEP. Somente após muita insistência das missionárias educadoras, ele entrou para a sala. Mas fazer com que ele ficasse quieto na cadeira era outro desafio. Juan era sempre carrancudo, fechado, não aceitava receber abraços. Mas nossas missionárias educadoras não desistiram dele. Faziam todas as tentativas possíveis de demonstração de carinho. Certo dia, ao ouvir a história bíblica de Daniel, os olhos de Juan se arregalaram e ele foi correndo falar com a missionária e disse que se Deus mandou anjos para cuidar de Daniel, ele poderia também enviar anjos grandes e fortes para não deixar que o seu tio chegasse perto de Juan. Foi assim que a coordenação do PEP descobriu a raiz de toda a agressividade de Juan. Há 2 anos, o menino era abusado por um tio. No PEP, ele recebeu cuidado, amor e proteção. E encontrou no Senhor o pai que nunca teve. Hoje, Juan Manuel tem 14 anos, traz sempre um sorriso no rosto. É membro da igreja, estuda meio período e auxilia em uma unidade do PEP no Paraguai. A mãe do Juan também já teve um encontro com o Senhor. Esse é o PEP. Programa socioeducativo promovido por Missões Mundiais, levando esperança ao coração da criança. Contribuindo para missões, você ajuda esse programa socioeducativo da Junta de Missões Mundiais, que não é somente do Paraguai, mas em tantos outros países e tantas outras frentes missionárias. Então, esse é o momento que nós vamos agora nos colocar de pé e vamos cantar. Enquanto nós cantamos, se você estiver preparado para dedicar ao Senhor, agora é para ficar de pé, de verdade. Isso. Agora pode ficar de pé. Nós vamos cantar. E as crianças que vão para o culto infantil podem vir até aqui à frente. Nós iremos orar antes que elas saiam para o culto infantil. Então, se você estiver preparado para dedicar ao Senhor, nesse momento, faça isso. Ninguém vai até você buscar, você entrega voluntariamente. Se você, tocado por Deus, quiser fazer isso. E lembre-se, nós, como membros da Igreja Batista Central, fazemos isso por gratidão ao Senhor em primeiro lugar. Depois fazemos isso por fidelidade à obra de Deus. E fazemos isso não por troca. Vamos descer lá embaixo. Vamos descer lá embaixo. Ai, ó. Olha só. Isso mesmo. Aliás, quem pisar na escada explode. Isso, ó. Já me fala, pastor, fica embaixo que essas crianças sobem, elas começam e vai para lá, vai para cá e começa a quase cair, né? Então é isso aí. Então, esse é um momento de dedicação ao Senhor. Vamos fazer isso por gratidão ao nosso Deus, tá bom? E porque conhecemos e sabemos o que Ele tem feito no nosso meio. Louvemos ao Senhor.
Senta aí, você está aqui. Caminho, a verdade e a vida, Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio, Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio, Ele é o grande Uma coisa que eu esqueci de falar, que pediram, mas eu acabei esquecendo, nós temos uma fichinha que é entregue para os pais, a pessoa que depois vai buscar a criança lá no cultinho, tem que pegar essa fichinha com alguém ali da segurança do DEP, né? Os irmãos ali da segurança do DEP ficam ali no hall de entrada, distribuindo essa ficha. Você pode chegar no culto. Quando você chega para o culto, você já pode pegar, porque é com essa fichinha que você vai pegar o seu volume depois, lá em cima, tá bom? É para segurança mesmo, porque às vezes a pessoa não conhece quem está lá e quem deixou, e aí bate aquele desespero, quem foi que levou meu filho? Então, se você não pegou hoje, antes de o seu filho, né, para ir buscar o seu filho lá em cima, pega essa fichinha ali no hall de entrada com os irmãos da segurança, tá bom? É isso que eu tinha esquecido de falar. Pode pegar essa fichinha, depois você tem que devolver essa fichinha para pegar o seu filho, sua filha, tá bom? Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para o pai do Daniel nos dirigir nessa oração. Juju. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos louvar e engrandecer ao Senhor e podemos trazer na Tua casa, Pai, um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai. Como é bom contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos também pelos missionários que estão nos campos, ó Deus, e tanto necessitam da nossa ajuda, Pai. Peço para que o Senhor cuide das crianças, do cultinho que elas vão ter, e na palavra que nós vamos ouvir, que fale nos corações. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, as crianças vão sair, e aí, quando terminar o culto,
Quem estiver com a ficha, vai lá buscar o seu filho no último andar, tá bom? Quero convidar você nessa noite para, junto comigo, meditar sobre o seguinte tema: você é o que você faz. Você é o que você faz. O texto que nós vamos usar é Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Nós vamos usar a parábola dos 2 irmãos e o trabalho na vinha. Você é o que você faz. Aliás, eu queria, antes de nós começarmos, lendo o texto, você já deve ter ouvido o dito popular, você é o que você veste. Isso daí, antigamente se falava muito, né? Se a pessoa não estivesse vestida de acordo, ela não era nada. Os nobres se vestiam de maneira nobre. A pessoa era conhecida pela maneira como ela se vestia. Na época do Império, aqui no Brasil, se a pessoa estivesse vestida como um nobre, é porque ela era um nobre. E simples assim, simples desse jeito. Nos outros tempos também. Hoje em dia, isso nem é tanto assim, mas você percebe um pouquinho da classe social da pessoa de acordo com o tipo de roupa que ela veste. Geralmente é uma roupa cara, tem uma marca, um logotipo que você se conhece mais ou menos, diz assim, opa, essa camisa aqui, desse cara, compra 4 da minha, né? E coisas desse tipo. A pessoa também, o jeito que ela se veste, mesmo que de maneira não tão nobre assim, diz muito a respeito de quanto ela está disposta a gastar na loja de roupas, não é verdade? Sim ou não? Ok. Você já deve ter ouvido o dito popular, o hábito faz um monge, né? É mais ou menos essa ideia. Se tiver com aquela roupa de hábito, roupa de monge, é porque é monge. Será que isso é verdade? Você é o que você veste? Eu acho que isso já está caindo de moda, não é bem assim. Aliás, diga-se de passagem, há não muito tempo atrás, eu não pregaria aqui desse jeito, se eu não tivesse com terno e gravata, né? Lá no Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo seminário, aliás, esse ano vão 30 anos de formatura no seminário e ordenação. Agora é só trabalhar mais 30 para se aposentar. Mas vão 30 anos. Eu me lembro, então, isso faz mais ou menos uns 30 anos. A gente, como seminarista, de vez em quando era convidado para falar em uma e outra igreja. E uma das primeiras coisas que nós perguntávamos eu tenho que ir de terno e gravata? Mas isso era assim, era uma pergunta retórica, porque a resposta era sempre tem. Você não dirigia a palavra à igreja se não tivesse de terno e gravata. Ainda bem que as coisas mudaram um pouquinho. Você não é o que você veste. Não é. Se bem que, como eu disse, como você se veste, como você expõe o seu corpo, diz muito a seu respeito. Concorda comigo? Que a maneira com que você expõe o seu corpo também diz muito a seu respeito. E não somente no dia a dia, mas também nas fotos que você posta na internet. Algumas fotos assim um pouco reveladoras demais, desnecessariamente. Se a gente pensar bem, como a gente se veste diz muito a nosso respeito, mas nós não somos aquilo que nós vestimos. Você já ouviu falar de um programa, tinha um programa na televisão que Você é o que você come. Esse programa, entre os tantos programas de dieta que tem na televisão, né? Tanto programa que fala sobre comida e dieta, esse programa era legal, porque ele começava mais ou menos assim, eles faziam um levantamento daquilo que a pessoa comia,
E no início do programa, eles colocavam tudo que a pessoa comia em cima de uma mesa. Aquele negócio que você come, um pedaço de pizza, o bolo, a macarronada, o queijo, as carnes, os pães, o açúcar e tudo mais. Eles faziam uma patiote toda e colocavam na frente da pessoa e diziam, olha, aqui tem tantos milhares de calorias, aqui tem tanto de colesterol, aqui tem tanto de açúcar, aqui tem tanto. Você é o que você come. Depois faziam exames na pessoa. Faziam exames de sangue, de urina, faziam medições de pressão, de colesterol, etc. E aí, médicos então diziam, olha só porque você é desse jeito, é porque você come isso. Então, o programa todo girava em torno disso. Você é o que você come. Às vezes eu me lembro desse programa e eu me sinto um grande pedaço de pizza. Mas, se você é o que você come, você tem que tomar cuidado. Agora, o que Jesus diria? O que Jesus diria? Você já pensou em perguntar para Jesus o que ele pensa disso? Sobre quem você é? O texto é esse, Mateus 21, versículos 28 a 32, é a parábola dos dois irmãos e o trabalho na vinha. Vamos ler esse texto? Esse texto também vai ficar aqui no telão. Abra a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto e vamos ver o que o Senhor Jesus disse. Jesus disse, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vamos tentar contextualizar aqui. O que Jesus estava falando? Por que Jesus contou essa história aqui? A gente tem que lembrar o seguinte, era a última semana de Jesus antes da crucificação. Era a última semana de vida de Jesus antes da crucificação. Ele tinha entrado em Jerusalém, sendo aclamado como rei dos judeus. As pessoas gritavam e colocavam os ramos para que ele passasse em cima do jumento quando ele entrava pela cidade. Eles gritavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus já tinha quebrado tudo, expulsado os mercadores, os cambistas, que usavam o templo para ganho próprio. Eles usavam o templo como uma grande feira a céu aberto. Também, a palavra ali, os comerciantes eram cambistas, eles trocavam coisas e tinham lucro, e muito lucro em cima disso. Jesus vai lá e ele diz assim que ali era a casa do seu pai, que ali não era para ser um antro de ladrões. Aqueles homens não eram honestos. Jesus não fez aquilo com trabalhadores honestos, não. Eram pessoas que estavam usando aquela oportunidade religiosa para ganhar dinheiro. Mas dinheiro para si mesmo, não para o reino de Deus, não para ajudar ninguém, era lucro próprio. Jesus vai lá e quebra tudo aquilo ali com autoridade. Interessante é que ninguém vai lá prender Jesus nesse momento, né? Os romanos não iriam mandar os seus soldados para ir lá prender Jesus dentro do templo ou no pátio do templo enquanto ele fazia aquela limpeza ali. Jesus é então questionado com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. Jesus entra daquele jeito, vai lá no templo, a autoridade de Jesus é questionada. É lógico que eles queriam saber quem é esse homem que chega falando desse jeito, agindo desse jeito. Jesus era muito bem visto pelo povo, agora pelas autoridades judaicas ali, não era bem visto coisa nenhuma, e eles queriam saber se Jesus estava fazendo aquilo com que autoridade, se ele era mais um daqueles que se autoproclamavam Messias, que iria tentar levar o povo de Israel à guerra contra os invasores romanos, os dominadores romanos. E eles querem saber se Jesus
tinha autoridade para fazer aquilo. E Jesus diz assim, então tá bom. Jesus devolve a pergunta e diz, olha, eu vou responder com que autoridade eu faço isso, se vocês me disserem se João Batista, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, e o batismo dele, se aquilo que ele fazia era de Deus ou se era dos homens, não era nada. Olha só, Jesus sabia que o povo que estava ali estava muito revoltado com a prisão e morte de João Batista. As pessoas gostavam demais de João Batista. E ele pergunta, olha, João Batista era de Deus ou não era? Simples assim. Se vocês me responderem isso, eu vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo tudo isso. Os homens que não eram bobos nem nada pensam assim, se a gente diz que João Batista era de Deus, todo mundo vai perguntar, era de Deus? Então por que vocês não creram nele, não se converteram, não foram ser batizados lá pelo João Batista? Se a gente disser que não, que João Batista era um enganador, eles vão achar que a gente está junto com os romanos, porque foram os romanos que prenderam João Batista, porque ele começou a falar contra o Herodes lá, da sua vida devassa, ele tinha até um caso com a sua cunhada. E aí, João Batista foi preso e foi morto. Agora, se nós dissermos que João Batista não era de Deus, o povo vai achar que nós concordamos com os romanos e aí quem vai se dar mal somos nós. E aí, então, eles resolveram dizer para Jesus, nós não sabemos de nada. Acho que foi aí que nasceu essa resposta. Muito utilizada ultimamente, nos julgamentos. Já ouviram isso? Mas faz-se uma pergunta para quem está sendo julgado, a resposta mais usada hoje em dia é, não sei de nada, ninguém me informou. E eles disseram isso, responderam isso para Jesus. Sabemos de nada não. Não sabemos se era de Deus, se não era. E aí Jesus disse, então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo isso. Nossa! Jesus respondeu, fez com que eles ficassem humilhados ali na frente. Então é nesse contexto que Jesus está falando da presença de pessoas que acreditaram em João Batista, foram batizados, e João Batista simplesmente apontou para quem? Vamos tentar lembrar. Quando João Batista estava lá batizando, viu Jesus, qual foi a declaração de João Batista a respeito de Jesus? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista reconheceu que Jesus era o Messias, que ele, a voz do deserto, estava preparando o caminho para a chegada de Jesus. E Jesus dá uma bronca naqueles religiosos e diz o seguinte, olha só, eu vou contar uma parábola para vocês. Uma história. Jesus gostava de contar histórias, ele conta essa história dos dois irmãos, filhos do dono de uma vinha, que chega para esses dois filhos, chega para um e fala, filho, vai trabalhar na vinha hoje? E o filho diz assim, eu não vou, não estou com vontade, não vou. Mas depois ele se arrepende e vai. O outro filho, com o pedido do pai, ele diz, eu vou sim, pai, só que ele não vai. E aí Jesus pergunta, qual desses filhos fez a vontade do pai? A resposta óbvia, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. E aí Jesus conclui essa história dizendo para eles assim, pois eu vou te falar uma coisa, vocês religiosos, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João, esse aí que vocês não querem dizer se veio por parte de Deus ou não, João veio mostrar o caminho de justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos, o que é publicano? Publicano era cobrador de impostos. Para os judeus, a gente de vez em quando fala isso, para o judeu, a pior raça que existia eram as prostitutas judias. Do povo judeu, prostitutas do povo judeu. E os judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para entregar para os romanos. Era a pior raça que existia. Para o judeu religioso, cobrador de impostos e as prostitutas
estavam indo direto para o inferno. Jesus veio para dizer, não, eles creram, não é porque eles poderiam continuar desonestos e se prostituindo, que estava tudo bem. Jesus não disse isso. Jesus disse que eles creram, que eles transformaram suas vidas crendo na mensagem que João foi lá e pregou, e essa mensagem apontava para ninguém mais, senão o próprio Cristo. Era para Jesus que a mensagem de João apontava. Jesus vai e diz, olha, nessa parábola aqui, quem é o filho que disse que não ia trabalhar, mas foi? Os publicanos e as prostitutas. São os filhos que disseram, não vamos trabalhar, mas foram. Quem são o filho que disse, vou sim, e não foi? Os que não eram publicanos e nem prostitutas, que eram líderes religiosos, gente muito santa, mas que na verdade não estavam fazendo a vontade de Deus. Então nessa parábola, sempre nas parábolas de Jesus, a gente tem que encontrar quem são os personagens. Quem é o dono da vinha? Deus. Quem são o filho que não foi? Os religiosos. Porque falaram que iam, mas não foram. Não adianta falar só. Tem que ir. E os outros? Aqueles que, conhecidos por serem desobedientes, mas acabaram indo. As prostitutas e os publicanos. Ou seja, o pecador, em geral. Aquele que se arrepende e depois acaba fazendo a vontade de Deus. Nessa parábola, esses são os personagens. Eu fico imaginando aqueles homens religiosos ouvindo isso e pensando, o que esse homem está querendo dizer? Que nós então não vamos entrar no reino dos céus? Que os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus e nós não? E Jesus vai dizer exatamente isso. Não adianta ser religioso, não adianta dizer, tem que fazer. Você é o que você faz. E hoje é a mesma coisa. Hoje é exatamente a mesma coisa. Vamos dar três coisas importantes aqui, que a gente vê nesse texto. São as coisas que você faz espontaneamente que contam. São as coisas que você faz espontaneamente que contam. Se você olhar essa parábola aí, o pai pede aos filhos, ele não manda. Anotou isso? O pai vai lá e pede para que os filhos façam. E eles voluntariamente, um deles vai e o outro voluntariamente não vai. O outro desobedece. Aliás, ele finge. Ele só, na frente do pai, ele faz bonito, né? Mas ele, espontaneamente ali. Porque o pai vai, manda que eles vão trabalhar. E parece que o pai não fica por ali para ver qual é o desfecho. Quem é que vai trabalhar ou não. Sabe de uma coisa, gente? No reino de Deus, na nossa vida, no dia a dia, fazer coisas por obrigação, com medo das consequências, é fácil. Tem gente que vem à igreja por medo das consequências. Pode ficar tranquilo, viu? Porque por mais que você venha à igreja, por mais que você seja um religioso, não vai adiantar nada se você não fizer disso algo voluntário, de coração. E isso a gente vê, inclusive, no Antigo Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fazer algo que seja chamado de um sacrifício voluntário, de coração, não por medo de qualquer coisa. Então são as coisas que você faz espontaneamente que contam. E na vida, isso também é uma grande verdade. Se você cumpre a lei, simplesmente porque você está com medo das consequências, você não está fazendo nada demais. Agora, quando você vai e faz alguma coisa espontaneamente, além das expectativas, aí então é digno de louvor, senão não adianta nada. Segundo lugar, são as coisas que você faz quando ninguém está olhando que contam. São as coisas que você faz quando ninguém está olhando que contam. Olha, você ficaria surpreso
de saber quantas pessoas se julgam honestas, mas quando tem uma oportunidade de desonestidade, porque não tem ninguém olhando, aí vem a desonestidade. Foi feito um experimento em alguns lugares, e um desses experimentos foi feito numa faculdade. Colocaram lá um freezer com picolés. Colocaram esse freezer com picolés, e ninguém ali para vender o picolé. Era R$1 um picolé, e tinha uma caixinha. A pessoa pegava o picolé e colocava ali o seu R$1. E aí, fizeram o seguinte teste. Tinha a taxa de esquecimento, não era a taxa de roubo, não. Chamavam de taxa de esquecimento. Então, enquanto estava ali só aquela caixinha, ninguém olhando, nada, a taxa de esquecimento era de 20%. Achei até pouco, né? O pessoal pegava, não, eu pego esse picolé, daqui a pouco eu boto a minha moeda lá. E aqueles que pegavam, ninguém está olhando, é de graça, está de brincadeira. Ia lá e pegava o picolé e não pagava. Qual foi o passo seguinte do experimento? Eles colocaram num cartaz assim 2 olhos, pintado, gente, sem brincadeira nenhuma. 2 olhos assim, assim, essa parte assim do rosto, assim, 2 olhos, em frente do freezer. A taxa de esquecimento caiu pela metade. Ah, mas que absurdo! Que absurdo! Pois é, mas olha só. Só o fato de ter pintado 2 olhos ali, a taxa de esquecimento caiu. Eu posso garantir para vocês que se tivesse uma câmera, mesmo que falsa, aí iria cair mais ainda essa taxa de esquecimento. O pessoal iria pagar o seu picolé. Por quê? Porque as pessoas são muito honestas quando está todo mundo olhando, não é verdade? Quando ninguém percebeu. Mas isso não vale nada, gente. Nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. De novo. Principalmente, você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Agora dá uma analisada para saber quem você é. Você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E aqueles 2 irmãos ali, o pai vai, fala para eles irem para a vinha. Quando o pai se ausenta, um deles se arrepende e vai. O outro, o pai não está ali, ele disse que ia, mas não foi. A pergunta de Jesus é simples: quem fez a vontade? Aquele que foi. Terceiro lugar, são as coisas que você faz e não aquilo que você fala que conta. Isso que nós estamos falando desde o início. O dito popular, você já deve ter ouvido também o dito popular, é fácil falar, né? Difícil é fazer. Exatamente. Esse dito popular deveria ser um versículo bíblico. É fácil falar, difícil é fazer. Porque quando você faz, é que você prova quem realmente você é. Então a pergunta que eu quero fazer aqui agora, para você como um cristão é: você é realmente cristão ou você apenas diz isso? Você apenas fala isso? Você apenas coloca isso lá no Facebook, na sua rede social, no WhatsApp, etc. e tal? Você coloca no adesivo atrás do carro? Você coloca na camiseta que você anda? Ou você se pinta como um cristão em algumas oportunidades que cabem bem para ser um cristão, mas na verdade você não é coisa nenhuma, porque ninguém está olhando mesmo, ou ninguém que te conhece está vendo você. E aí você pode agir com liberdade, e aí não importa se é espontaneamente, porque tanto faz como fez. É assim a sua vida com Cristo? Meus queridos, o Senhor Jesus nos ensina que nós somos aquilo que nós fazemos. E a pergunta que tem que ser feita aqui nesse momento é: o que é que você tem feito? O que é que você faz? Para Jesus, quem é obediente é amigo de Jesus. Olha só o texto que eu quero deixar para o final aqui. O texto é João 15, 14 e 16. Jesus dizendo: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz.
E o servo obedece o Senhor, porque senão ele pode sofrer as consequências, né? Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E o interessante é que o Senhor ordena, mas você tem a faculdade de escolher ou não. Você tem opção de escolher obedecer ou não. O Senhor bate a porta, Ele não arromba a porta. Já notaram isso? Você se lembra do jovem de qualidade? O Senhor fala com ele e não fala assim para ele: você vai ter que vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. Se você não fizer... Não, Jesus fala isso para ele. Quando ele dá as costas, o Senhor sente pena daquele rapaz. O Senhor não vai forçar o seu coração, Ele não vai chegar como um pai carrasco e dizer assim: você vai fazer, senão você vai sofrer as consequências. Eu sei que nós, como pais, devemos educar os nossos filhos, às vezes, exigindo que eles façam algumas coisas, é importante, né? Vou confessar uma coisa aqui agora, que o seu Alves e a dona Edna não vão poder me punir mais, mas às vezes, meu pai e a minha mãe mandavam eu fazer alguma coisa em casa. Geralmente era alguma coisa muito porca. Catar o cocô do cachorro era uma delas, o quintal. E aí meu pai e minha mãe não estavam em casa. Às vezes você fica enrolando. Quando você ouve o barulho do carro, do portão, você sai desesperado para que ele veja você fazendo. Aí você joga até uma aguinha na testa para parecer que é suor. E você está fazendo. Né? Eu não fazia isso muitas vezes não, tá? Aí você esquece, você só vai lembrar quando o pai está chegando. Esses dois filhos aqui, o pai mandou que eles fossem trabalhar. Um deles disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. E o que contou foi o que eles fizeram, não o que eles disseram. Na nossa vida é assim. E nós seremos amigos do Senhor se nós fizermos o que Ele nos manda. Só que Ele não nos trata como servos, diz esse texto. Ele nos trata como amigos. Amigos. Quem é você? Eu quero ser amigo do Senhor Jesus. Eu quero fazer. Eu quero honrar ao Senhor com a minha vida. Você quer dizer isso ao Senhor? Baixe sua cabeça em oração. Está muito fácil falar hoje em dia. Está muito fácil ter aparência hoje em dia. Está muito fácil você se pintar de santarrão, santarrona no seu dia, para que todo mundo ache que você é, mas você não é. Sabe por que você não é? Porque você não faz, você só tem discurso. Uma vida vazia. Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu, Davi, pedir perdão ao Senhor, das vezes que eu tenho mais falado do que feito. Tenho certeza que cada um de nós aqui pode olhar para a sua vida e identificar o momento que você mais falou do que fez. E o Senhor Jesus diz para você também: você será o meu amigo, se você fizer o que eu te mando. Diga isso para o Senhor agora: Senhor, eu quero fazer. Quantas vezes eu disse: não vou para a vinha não, mas eu vou. Eu quero entrar no reino dos céus como alguém que é amigo do Senhor Jesus. Pai amado, ouve as orações dos corações aqui, a começar do meu, ó Pai. Pedimos-te perdão, porque muitas vezes somos o filho que fala demais e faz de menos. Queremos ser, Senhor, teus amigos, porque o Senhor nos amou e nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu quando ainda estávamos rebeldes, ó Pai. Isso é graça, isso é misericórdia. Obrigado, ó Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade cada vez mais e sentir prazer em fazer a Tua vontade. No nome precioso do Teu Filho Jesus eu oro, ó Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos ter um momento de dedicação de vidas aqui. Você
quiser vir ao Senhor entregando a sua vida a Ele, saia do seu lugar e venha até aqui. Não vou pedir para você falar nada. Se você quiser também, você tem um motivo de oração, seja de saúde, seja de trabalho, seja uma decisão que você tem que tomar, algo que você precisa da orientação do Senhor, venha até aqui à frente para nós orarmos por você também. Saia do seu lugar e venha até aqui, seja qual for a razão que você quer colocar diante do Senhor, e nós iremos orar em seguida. Acalma o meu
sabe qual a razão de você ter vindo aqui à frente. Talvez seja gratidão, muito bom. Talvez seja um clamor, talvez seja uma aflição, algo que você deseja que o Senhor mostre o caminho. Talvez seja cura interior mesmo que você está buscando, alguma coisa que está ferido aí, uma ferida aberta no seu coração. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor. Lembre-se de orar pelos que estão enfermos, né? A irmã Magali ainda continua se recuperando. Ela acha que domingo que vem ela pode estar aqui. Continue a orar por ela, porque ela realmente passou por momentos bem delicados. A Simone hoje não pôde vir hoje à noite, nem no ensaio dos adolescentes, nem no ensaio. Ela passou muito mal, ela tem tomado muitos remédios, afetou o estômago. Ela está assistindo lá de casa, vomitou muito, está assistindo lá de casa o culto hoje. Ore por ela também. E Deus sabe qual é o motivo que traz você aqui. Então, se você quiser e puder se ajoelhar, faça isso. Se não, permaneça de pé como você está, permaneça sentado. Não tem uma posição certa para você orar nesse momento. Faça isso do jeito que você se sentir melhor. Coloque, o que é importante é que você coloque o seu coração nesse momento diante do Senhor. Pai amado, Tu és a nossa cura, sim. Tu és a nossa cura física, mas a nossa cura espiritual, a nossa cura emocional. O Senhor é maravilhoso quando nós podemos confiar em Ti e sentir o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Agora, ó Pai, atenta para estas vidas que aqui estão. O Senhor veja, o Senhor vê assim o coração, que Tu atendas o clamor dessas orações, dessas vidas aqui, de quem está aqui e quem não está, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque podemos confiar em Ti. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já tem feito tanto nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Enquanto você volta para o seu lugar, eu quero deixar aqui o nosso convite. Se você quer se tornar um membro da Igreja Batista Central da Nova Odessa, fala isso para a gente. Aliás, domingo que vem à noite vamos ter batismos aqui na igreja. Vai ser também um culto especial de batismo no próximo domingo à noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos terminar entoando mais um louvor ao nosso Deus. Toda a terra Tu és o Rei, sobre a
Segura na mão de quem está perto de você. Vamos terminar esse culto aqui. E vamos terminar lembrando o seguinte, é lá fora agora, porque é muito fácil fazer aqui, né? Você faz louvor, você faz oração, você faz comunhão. É fácil aqui dentro, né? Agora fazer lá fora, aí é que a coisa começa a ficar difícil. Mas nós somos o que nós fazemos, lembra? Quando ninguém está olhando. Nós somos o que fazemos lá fora para o mundo ver e honrar ao Senhor e desejar honrar o Senhor, se entregar ao Senhor como nós um dia o fizemos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o seu povo, agora e sempre. Amém? Dê um abraço bem forte na pessoa que veio adorar com você, que Deus abençoe ricamente a sua semana.